Shalom a todos! Estou a descodificar o Zohar, paraxá por paraxá, em vídeos bem sintetizados e de forma mais clara possível, por ser o Zohar uma obra muito obscura, para que todos consigam entender. Recomendo antes de assistir este vídeo, assista os anteriores primeiro. Compartilhe para chegar a mais pessoas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Louvado seja o eterno Rei do Universo para todos sempre. Amém e amém. Segredo 144. Paradigma é uma observação ou ideia repetida tantas vezes que se ancoram em nossa maneira de ser. Exemplo, se uma pessoa nasce em uma família negativa e que só pensa negativo, quando esta pessoa cresce ela tenta não pensar negativo, mas será muito difícil, pois criou raízes em sua maneira de ser. Ou se uma pessoa foi ensinada a comer mal quando criança, ela continuará a fazer em sua fase adulta e será muito difícil ela mudar esse hábito, pois se ancorou nesta pessoa e em sua maneira de ser. Porém, o estudo da Kabbalah modifica os paradigmas. Os justos, Tzadik, não sofrem com paradigmas, e Deus está com este, mas por não seguirem as leis que a sociedade impõe, o justo sofre neste mundo. Segredo 145. A saída do Egito é uma metáfora, que na verdade é a saída de paradigmas, pois o inimigo aqui não está fora e sim dentro do ser, como na tristeza ou falta de conhecimento que leva à ignorância. Segredo 146. Algumas pessoas justas como Aryeh Kaplan, um grande cabalista, que faleceu aos 48 anos de idade, foi levado por Deus antes que a má inclinação tomasse. Pois uma pessoa muito boa de verdade, que seguiu fielmente as leis de Deus, pode pedir para estar com Deus antes que venha esta pessoa a ser corrompida e pecar muito. E Jacó estudava Kabbalah e tinha uma consciência que rompia com os paradigmas. Segredo 147. Quando uma pessoa que era arrogante e malvada fica enferma, esta pessoa muda de comportamento e os paradigmas já não têm mais tanta influência sobre ela. A doença grave, especialmente uma que ameaça a vida ou impõe limitações significativas, força a pessoa a confrontar a sua vulnerabilidade e a finitude da existência. Para alguém arrogante, cujos paradigmas se baseiam na ideia de poder, controle e superioridade, muitas vezes, a arrogância é uma máscara para uma profunda insegurança. Esse confronto é particularmente devastador. A doença não respeita status social, riqueza ou poder. Ela impõe limites físicos e emocionais, demonstrando que a pessoa não está no controle absoluto da sua própria vida ou corpo. Este é o primeiro golpe no paradigma de superioridade. No ambiente de tratamento, a pessoa é apenas mais um paciente. Ela se vê dependente de cuidadores e da boa vontade de outros, uma experiência que pode quebrar a barreira do isolamento e da autossuficiência inflada. A empatia pode emergir ao perceber que todos, incluindo aqueles que antes desprezava, estão sujeitos à dor e à morte. O medo da morte pode ser um catalisador para a autenticidade. A pessoa pode sentir a necessidade urgente de se reconciliar com aqueles que feriu, de expressar afeto e de pedir perdão, desfazendo a maldade anterior. A máscara da arrogância se torna muito pesada e inútil diante da realidade da doença. O apoio de amigos e familiares torna-se crucial. A pessoa, que antes poderia afastar os outros com sua arrogância, percebe o valor inestimável da conexão e da bondade, motivando-o a retribuir ou, pelo menos, a aceitar essa ajuda com humildade. Fazer jejum pode acabar com os paradigmas por um tempo. Porém, a prática do jejum pode debilitar o corpo se não for feito corretamente. A segurança do jejum depende da duração, do estado de saúde individual e da orientação profissional. Segredo 148. Um meio de debilitar o corpo e afastar o sofrimento é estudar o Zohar de madrugada, ou levantar às 5 da manhã e estudar o Zohar, pois terá que fazer um grande esforço. E o anjo Gabriel é o que se encarrega dos sonhos. Segredo 149. Quem estuda Kabbalah está protegido das forças do mal e após sua morte, os anjos de rigor não podem tocá-lo e a Kabbalah abre as portas para outros planos mais elevados. Segredo 150. A alma não está no cérebro nem no corpo, ela está fora de todas as partes do corpo e é uma ferramenta. Para experimentar, aprender, evoluir, ou para moldar a realidade material, o cérebro não gera consciência. Ele transmite ou recebe a consciência, alma. Ele seria o hardware que a alma, software ou operador, usa para navegar no mundo físico,
muito parecido com o rádio que sintoniza uma frequência que já existe. Nos estudos de experiências de quase morte, os relatos de pessoas que se sentem fora do corpo e mantêm a consciência, sugerem a alguns pesquisadores que a consciência pode operar independentemente da atividade cerebral. Os relatos incluem a sensação de estar fora do corpo, experiência fora do corpo, e a manutenção da consciência e da clareza mental são a principal fonte de debate. Em muitos desses casos, os indivíduos estavam em um estado fisiológico extremo, como parada cardíaca, coma ou trauma cerebral grave, onde a atividade cerebral medida, em tese, deveria estar inativa ou gravemente disfuncional. Alguns sobreviventes de experiência fora do corpo relatam ter observado com precisão eventos que ocorreram em torno de seus corpos, em salas de cirurgia ou emergência, enquanto estavam clinicamente inconscientes. Casos que foram posteriormente verificados por terceiros, médicos, enfermeiros, etc., levantam a hipótese de que a percepção e a consciência podem ter continuado a funcionar de forma não local e independente do cérebro físico. Muitos descrevem uma clareza de pensamento indescritível e sentidos aguçados, contrastando com o estado de disfunção cerebral esperado durante uma crise médica grave. Eles também relatam a sensação de paz profunda e ausência de dor, juntamente com uma percepção alterada de tempo e espaço. Segredo 151. O Sol é um arquétipo que representa a consciência e a Lua o sexo. Cada palavra da Torá esconde um segredo, e neste mundo o mal domina sobre o bem. Com o estudo da Cabalá você pode dominar o bem e vencer o mal. Segredo 152. O termo olho por olho e dente por dente significa que nesta vida, se eu arranco um dente de uma pessoa por vingança, na próxima vida eu posso nascer sem um dente. Segredo 153. Quando o anjo da morte encontra uma alma que foi maltratada, humilhada e desprezada nesta vida, o anjo da morte não pode pegar esta alma. E quando você estuda o Zohar e sua alma sai do corpo, os demônios e o anjo da morte não podem tocar esta alma, pois a alma dirá diante de Deus que estudou a Cabalá.